bom dia! Não é uma ideia começando, cheio de dicas incríveis para encher a sua cabeça. Hoje a gente chega cheio de ideias mesmo. Vamos te ensinar a fazer uma caderneta de papel reciclado e também tem um super transforma em um quarto que era todo pichado. Mas agora vamos rever algumas dicas preciosas para cultivar um jardim vertical com a nossa amiga Vânia Chassot. A gente caiu direto aqui com a Vânia Chassot na floricultura aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Vânia, hoje para falar sobre jardim vertical. Isso mesmo. Então hoje a gente vai usar todas as espécies, todas as plantas de meia sombra ou sombra. E vamos imaginar que esse vaso que a gente vai plantar vai ficar em uma parede onde não pegue sol direto. É uma parede de meia sombra. Então, para começar, é escolher uma parede que esteja lá dando sopa, literalmente, e depois escolher qual daqueles materiais disponível você quer no seu espaço e quanto você está disposta a investir também nesse material. E para jardim vertical, tem algum segredinho assim na hora de plantar ou não? Tudo igual? A gente costuma aplicar aquela receitinha de bolo do plantio, que seria o passo a passo, para que as plantas tenham mais vida útil ali naquele vaso. Então a gente faz uma camada de drenagem, uma camada com a manta de drenagem, que é o bidim, para que a terra não escoe, e depois a terra com as raízes e as plantas propriamente ditas. O que a gente vai plantar hoje aqui? Tu pode escolher. Eu selecionei várias, lembrando que todas elas são espécies de sombra ou de meia sombra. Isso é importante, né, Vânia? Não vai plantar no mesmo jardim vertical plantas de sol e plantas de sombra, que aí não vai dar certo. Uma delas vai morrer. Uma vai ficar feliz e a outra vai ficar triste. Tem que agrupar todas da mesma exigência em luz. Então, vamos de renda portuguesa, eu adoro, tão delicada. Ela é toda recortadinha, tem essas folhas que lembram uma samambaia, lembram uma avenca. Tem aqui também a própria avenca, né? Que tem vários tipos de avenca. E essa aqui, qual é o nome dessa? Bem comum. Era isso? Era, isso mesmo. Ela também pode ser plantada junto nesse painel vertical ou na nossa parede verde. Essa aqui é a samambaia mini ou samambaia havaiana. E tarararã, orquídeas. Também dá para usar orquídea no jardim vertical. Também, a gente pode compor ao longo do painel alguns pontos com orquídeas para que aquele painel também floresça de vez em quando. Iniciando o nosso plantio, então, o material de drenagem, que nesse caso a gente está usando pedriscos, que vai fazer a água ir embora mais rapidamente. Em seguida a gente usa o famoso bidim ou manta de drenagem. Aqui a gente já fez um recorte no formato do vaso. Agora a gente coloca um pouco de terra no fundo do vaso, até porque essa floreira aqui ela é bem profunda. E em seguida já pode colocando as mudas. A gente procura tirar com cuidado a planta inteira de dentro do vaso, com raízes e tudo. E posiciona no local desejado dentro da floreira ou do vaso. E agora, a segunda espécie que a gente escolheu é um tipo de maranca. E para finalizar essa nossa floreira, a renda portuguesa ali naquela outra lateral. Como ela vai ficar numa parede, a gente procura posicionar as plantas de propósito para a parte da frente do vaso, para ela ficar o mais vistosa possível. E depois de posicionada todas as plantas, a gente faz um acabamento com a terra para finalizar o plantio. Depois de plantar, a gente escolhe a parede para colocar esse vaso e coloca um pouco de água para acomodar as raízes das plantas. E em seguida já pode estabelecer a frequência de irrigação. Nesse caso, elas gostam de umidade, então a gente pode colocar água a cada 2, 3 dias, ou se ficar no pátio, é sempre bom ficar de olho. Se não chover, tem que colocar uma água para as plantas. E com as altas temperaturas nesse período do ano, é bom a gente redobrar os cuidados com as regas, viu? E hoje eu tenho um tutorial inédito, bem lindão, que deu uma trabalheira, gente, mas graças à tinta que promete super cobertura, a gente teve o trabalho facilitado. Dá uma olhada.
O Transforma de hoje é muito especial. Sabe por quê? Porque ele vai ser realizado no quarto e no espaço de trabalho de um guri que é, meu faixa, desde o início do meu relacionamento com o Edu. A história é meio longa, eu não vou poder contar. Chega de papo, né? Vamos ver o que nos espera nesse Transforma. Bem-vindos ao Cafofo do Marcelinho! Bom, Marcelinho, conta aí um pouco. Eu sei que muito do que a gente encontra aqui no teu quarto é de uma fase com que tu trabalhou muito com alguns grafiteiros, artistas de rua, fez exposição sobre esse assunto, viajou a São Paulo também para acompanhar o trabalho de alguns deles, né, desses teus amigos, parceiros aí de trabalho. Conta um pouco dessa fase aí. A fotografia e o skate junto acabou causando isso, porque eu tenho meus amigos que são skatistas, os amigos skatistas eu tenho os amigos grafiteiros, daí do grafite o pessoal vem aí, faz uns grafites às vezes, fazia antes, né, depois ficou muito tempo parado, jogado e eu não dei continuidade em mais nada, até era pra estar tudo grafitado, mas não deu. Olha, espero que tu confie na gente. Contigo, tudo no teu nome. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir deixar esse quarto assim mais, eu digo mais leve assim, pra realmente, pra tua mente poder se voltar pro teu trabalho também, né, pra esse espaço e pra relaxar também, porque afinal de contas é o teu quarto. Bom, gente, o grande desafio aqui é a gente conseguir cobrir todas essas camadas de tintas diferentes, sprays diferentes, grafites diferentes, enfim. Mas para isso, a gente tem um super produto que é a nova Recolor Gold Super Cobertura, que promete cobrir tudo isso em apenas 2 demãos. E este é o nosso desafio hoje. Chegou a hora, o momento do grande teste da super cobertura. Provavelmente, se nós fôssemos usar uma tinta comum, nós teríamos que dar pelo menos 5 demãos para conseguir cobrir tudo isso que está nessa parede. Mas a super cobertura nos oferece uma qualidade, uma viscosidade que em apenas 2 demãos nós vamos conseguir cobrir tudo isso. Bora lá? A partir de hoje está decretado, não é má ideia, só pinta com super cobertura. Só Recolor Gold Super Cobertura. Bom, gente, finalizando esse primeiro dia de pintura, a gente já deu a segunda demão, conseguimos a cobertura que a gente esperava aqui no quarto do Marcelinho. E amanhã a gente volta porque tem mais detalhes, mais cores que a gente vai trazer aqui para esse ambiente, certo? Estamos chegando para o nosso segundo dia de pintura aqui no quarto do Marcelinho. Hoje ainda restaram as janelas para pintar e um detalhe que a gente vai fazer aqui, uma pintura meio geométrica e tal, e um verde ainda que a gente vai colocar na parede. Então, vamos nessa porque ainda temos muito trabalho pela frente. Chegou a hora de pintar, então, as nossas formas geométricas aqui que eu inventei. E eu vou usar o verde Night Watch, que é a cor de 2019 da Tintas Renner PPG. Mais um detalhe na pintura decorativa, que galera só vai ver
quando entrar no quarto mesmo. Tem um abacateiro lindo que dá aqui, ó, pra janela do quarto e que a gente quis trazer então um pouco do verde da rua aqui pra dentro. Finalizados os últimos detalhes da nossa pintura decorativa, tanto aqui atrás da porta, esse triângulo que a gente fez, quanto desse outro lado aqui. Agora a gente vai retirar a fita crepe para ver como ficou o resultado final. Bom, gente, esse é o resultado dessa primeira etapa do Transforma aqui no quarto do Marcelinho. A gente realmente testou e aprovou aí a Recolor Gold Super Cobertura. Esse cinza aqui, ó, vocês lembram como é que estava a parede do quarto antes? Pois bem, com 2 demãos desse cinza aqui, a gente conseguiu cobrir a cobertura perfeita de toda aquela outra tinta que estava embaixo nesse quarto. Então, realmente, a Recolor Gold Super Cobertura é muito eficiente. Espero que vocês tenham curtido. Não deixe de curtir aí o vídeo, então. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Afinal de contas, não é má ideia ter você sempre por aqui. E ó, semana que vem tem a parte 2 desse Transforma. Claro, a gente não podia deixar de sugerir também uma forma de decorar o quarto com alguns elementos bem bacanas que você também vai poder reproduzir aí na sua casa, certo? Grande beijo, até a próxima! No próximo bloco eu recebo uma dupla nota 10 que vai nos ensinar a fazer uma linda caderneta com papel reciclado. E não esquece que para ficar por dentro de tudo que a gente faz aqui no programa é só curtir as páginas da Band no Facebook e Instagram. Ou, se preferir, manda um e-mail para esse endereço que aparece aqui embaixo, ó. E a gente volta já já, não sai daí não! Pessoal, eu aproveitei o intervalo para dar uma olhada aqui no e-mail do Não É Má Ideia e eu tô vendo que tem um monte de gente pedindo para rever aquela dica que o Tom Marcelino deu, lembram? Da luminária feita toda em canos de PVC. Será que dá para rodar? Ô, produção, dá para rodar aí? Bora lá, roda aí! Para que um ambiente se torne aconchegante, não é só a decoração que conta, não. Um elemento indispensável é a iluminação do espaço. E para isso, as luminárias têm uma funcionalidade incontestável, não é mesmo? E se você pudesse fazer uma de forma simples e de quebra muito estilosa? É isso que nós vamos aprender com o Tom Marcelino, que já está aqui comigo no Não É Má Ideia. Bem-vindo, Tom. Obrigado. Valeu, querido. Bom, ele vai ensinar a gente a fazer uma luminária usando canos de PVC. É isso? É isso. O que a gente vai precisar para fazer essa luminária, Tom? A gente vai precisar de 4 canos cortados, de 23 centímetros cada um. E qual é a bitola desse cano? A bitola é 20 milímetros. 20 milímetros. A gente vai precisar de 4 joelhos de 20 milímetros também, ângulo de 90 graus. Uma cruzeta. Essa cruzetinha. Adaptadores também tem que ser adaptadores de 20 milímetros para encaixar nessa cruzeta que ela tem 25 milímetros. Por isso que tu vai precisar usar esse adaptador para encaixar os canos depois. Isso, aham. E ainda o que vai formar os pezinhos da nossa luminária, é isso? Isso. 4 caps também, né? Cap de 20 milímetros também. De 20 milímetros. E qual é o primeiro passo, então, Tom, para a gente começar a montar, então, essa luminária? Que a gente olha, parece um quebra-cabeça, né, gente? Eu vou começar pelos pés. Próximo passo, Tom. A gente vai pegar a cruzeta, encaixar o adaptador. Agora eu vou encaixar os joelhos nas pernas. Cada uma das perninhas, então, vai receber um joelhinho, é isso? Exato. Próximo passo, então, Tom. Eu normalmente dou uma marteladinha para ela ficar assim, ó. Ficar bem encaixadinha. Bem encaixada, tá.
Então o pessoal em casa pode caprichar Tem no que martelo caprichar no ali martelo. para passar a fiação. A gente precisa fazer um furo aqui no centro da cruzeta, é isso? Isso. Ela Que- tem essa marcaçãozinha que facilita um monte, porque ela vira tipo um eixo pra aqui, não ó, ficar bem no deslocado. meio da cruzeta, ó, tem uma marquinha aqui, ó. É bem ali que a gente vai ter que furar, ó. Que aí depois de furada ela vai ficar assim, né, Tom? Essa aqui já tá pintadinha de preto, ó. A broca que eu uso para fazer essa furação ela tem que ser 9,5 milímetros, que é a 9,5. medida do nípel. Ah, sim. Pra encaixar, então. Aí a gente vai precisar de mais 4 pedaços desse mesmo cano Tá. de 6 centímetros. 6 centímetros. Pra fazer a junção das perninhas daí da luminária, é isso? O segundo passo é encaixar o soquete no nípel. Encaixa um soquete. Esse é um soquete específico para abajur. Ele tem essa rosquinha para encaixar o nípel e essa rosquinha para colocar a pantalha ou a cúpula. Tem esse encaixezinho que é um acabamento. Tu encontra também em ferragem, que eu uso para dar esse... Pra não ficar o ferrinho ali aparecendo, né? O nípel. O corpo ficou pronto. Agora a gente vai fazer a instalação. A instalação elétrica também. Existem extensões já prontas também que dê pra usar, Tom? Existe. Para facilitar o pessoal de casa, de repente, né, não sabe muito bem mexer com elétrica e tal, existem as possibilidades de comprar pronta. Isso, existe o cabo que já vem com a flecha e o interruptor. Sim. A questão do soquete tem que... não vem pronto. Tem que aí o soquete é que a gente tem que montar daí, mas tu já, né, a gente já explicou direitinho todas as peças que precisa para encaixar o soquete, né? Isso. E depois disso, feito isso, a gente pinta de preto. Tu usas o spray fosco, né? Isso, preto fosco. preto fosco. E então a nossa luminária vai ficar assim. Exato. Tá aqui o soquete, a fiação elétrica, os pezinhos pintadinhos e a gente vai encaixar a pantalha aqui. Por isso a importância do soquete ser específico para abajur, né, Tom? Para a gente ter essa possibilidade de colocar a pantalha na luminária. Agora, ó, encaixar a lâmpada aqui. Tcharam! Muito lindo, Tom. Quero te agradecer a tua presença aqui. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito legal essa luminária que o Tom ensinou a fazer, não é mesmo? Mas ó, agora eu tô voltando aqui pro estúdio porque nós vamos conhecer duas mulheres nota 10 que sabem tudo de trabalho com papel reciclado. Vem comigo! A Fran e a Kátia já estão na bancada me esperando. Olá, meninas, bem-vindas ao Não É Uma Ideia. Que bom recebê-las aqui. Sabem tudo da arte da encadernação. Um pouquinho. A Kátia é especialista em encadernação, é isso? E a Fran é designer. Isso mesmo. Unindo os dois talentos de vocês, vocês criam planners, cadernetas, cadernos, muita coisa linda. Isso mesmo. A ideia é cultivar a cultura do registro, incentivar que as pessoas registrem os seus momentos, suas ideias. Muito legal. E tem até planner pet, para gatinhos, cachorrinhos, achei uma graça. Eles são membros da família, né, Maísa? Eles merecem um registro Ai, especial. é verdade. Ó, o Nicon e a Emma mereciam um planner também. E a Olivia ia adorar fazer esse planner, né? Por isso, as meninas trouxeram uma opção que é assim, para instigar você a se apaixonar pela arte da encadernação, começando com uma caderneta. É isso, meninas? Ela pode ir na bolsa, ela é bem prática para anotar alguma ideia até fora de casa, né? Que às vezes a gente tem alguns insights. Então, e ela é bem básica, então tu pode incrementar com as tuas ideias, com Olha as só tuas que habilidades. gracinha, gente. Essa aqui, ó, elas usam um carimbo, né, pra
para enfeitar, né, a caderneta. Aqui tem um cactus para quem gosta, ou ó, para quem ama uma bike também, ó, os carimbinhos. Mas dá para ficar bem livre, dá para inclusive encapar com um tecido, colocar florzinhas, pintar. A gente falava aqui nos bastidores, né, para quem gosta de bordar, pode de repente bordar, né, no fazer papel. no papel. Gurias, e o que a gente precisa para fazer essa cadernetinha? Que aliás é um belo presente, né, também. Também, a gente faz os kitzinhos com 3 cadernetinhas, uma embalagem legal, já vira um presente. Os materiais são bem básicos, a gente usa aqui o papel reciclado, que a gente pega o industrializado mesmo, que vende embalagem de 500 unidades, então dá para aproveitar também o papel que tiver em casa. E a gente usa o papel craft também, que é esse mais escurinho, para fazer que é a o da capa. capa. E uma gramatura um pouquinho maior. Isso. Na gramatura desse papel que vai ser as páginas, ele é 75 gramas e esse aqui é 300. Então aí a gente corta, a gente compra ele, vem na A4 e a gente corta ele no meio. Aqui eu já trouxe cortada para pular esse passinho. Tá certo. E daí a gente pega o outro lado, né? No caso aqui tem as duas metades, para fazer o gabarito da furação, que é onde vai a nossa costura. Ah, entendi. Então a gente alinha ele direitinho aqui. E daí com o auxílio da régua eu deixo as margens de 1 centímetro em cada borda, né? E depois de 2 em 2 centímetros eu faço um furo. Uma marcação Isso, com furo. isso. Esse furo, para quem não tiver esse instrumento que tu tens, dá para furar com uma agulha normal? Isso, com a própria agulha. E daí eu faço os furinhos. Vai furando. Isso, que é onde vai vir a costura depois, né? Aí a gente usa a linha encerada, que é essa daqui, tem várias cores, então tu pode... Pode ser linha comum também. E a medida, ela é 4 vezes a altura do caderno, então tu vem aqui com 4 vezes, e daí tu tem a medida. Então, para começar a costura, né, eu começo por dentro do caderno, nesse primeiro furo. E daí eu vou deixar a margenzinha para mim fazer o nó. Tá. Aí eu entro de volta aqui no próximo furo e volto pro primeiro. Ah, volta pro primeiro. Isso. Peraí que não tô conseguindo. Daí aqui eu já dou o primeiro arremate, que é o furinho para essa linha não correr. Entendi. Então eu dou um nozinho aqui. Por ela ser encerada também não precisa dar muito nó, porque ela não corre. Prende bem, então. Isso. Aí agora eu vou pro terceiro furo, no caso. O nome dessa costura, ela é correntinha portuguesa. Então ela é inspirada no bordado, então por isso que a gente dá até a ideia de fazer o bordado na capa, para quem quiser. Depois eu volto pro segundo, né? Saí aqui dentro do caderno, volto pro segundo. E daí é aqui que eu faço o acabamento da corrente, que dá o nome da costura, né? Que é ir embaixo das duas Primeiros linhas. pontos. Isso. E aí eu faço essa puxada aqui, essa voltinha, 5 vezes. É como se fosse um nozinho, né? É o que vai formar estes nozinhos aqui, ó. E daí eu vou pro quarto furo, no caso, e volto pro terceiro, que daí ele já vai ter as duas linhazinhas que eu vou passar por baixo de novo. E assim eu faço por todos os pontos. Então eu fiz aqui os 5 pontinhos. Então eu entro aqui no último, né? Pra fazer o último aqui. Volto 1. Dou 5. E depois eu dou, que nem eu dei lá no início, eu vou dar nesse aqui também por dentro. Então, depois de eu fazer os 5 aqui, eu volto pro último furo. E daí eu passo por baixo, entro aqui e pronto. Então, feito isso, nós vamos ter que dobrar. Aí vamos juntar as duas pontinhas, Tá. né? Apertamos lá na costura. Tá bem. Eu gosto de sempre reforçar, né? Isso que tá sobrando aqui nessa cadernetinha que a gente tem que cortar, então. A gente chama de refilar. Refilar. Então, nós vamos cortar ela numa base de corte, que ela já está toda quadriculada
com distâncias de 1 em 1 centímetro. Vamos alinhar, ó, lá em cima e alinhar aqui. E aí a gente vê o que a gente pode cortar e deixando ela sempre no esquadro. A técnica do refilar, ela não é difícil. O que tem que segurar forte é a régua, a fixação da régua. E aqui é leve, não se preocupem no fazer força. Não requer muita força. Não, ó, é rapidinho, ó. Ah, porque tu vai passando Várias várias vezes. Não se preocupe. É de uma vez só. Não, se passar de uma vez só, tu pode te cortar. E olha aí, perfeito. Ó. Muito bem. E aí é só carimbar. E agora? Escolher um carimbo de sua preferência. Isso. Ou decorar como a pessoa quiser. Como quiser. Uma carimbeira. Centralizar. Ó. Ai, que lindo, ó. E a gente já tem aqui, ó, 3 exemplos de cadernetas lindas que você pode fazer em casa, ó. Muito bem, gurias, amei a ideia. Muito obrigada por terem vindo aqui compartilhar o talento de vocês. Nós que com a agradecemos gente. o convite, né? Obrigada, Maísa. A gente é muito fã do teu programa, porque a gente acredita muito que qualquer pessoa pode ser criativa e fazer, é só ter as ideias. Obrigada, Fran. Obrigada, Kátia. Bom, e com essas palavras lindas da Fran, a gente se despede. O programa de hoje vai ficando por aqui. No próximo sábado eu volto com mais ideias geniais como essa. E se por acaso tu perdeu algum programa, é só acessar o canal do youtube.com/Não É Má Ideia. E quem chega agora para preparar o nosso almoço, estão com fome, gurias? Ah, é o nosso colega Rodrigo Werner e o programa Truques de Cozinha. Sábado que vem, 11 da manhã, Não É Má Ideia. Um grande beijo. Até lá!